Verdade. Eu discordo. Ontem eu alertei. Isso eu quero ver. Eu alertei ontem. Quem não quisesse tinha que mudar a escala. Só vou Zé não uma tava coisa. aqui, que foi o único O senhor que que não- está nesse mundo de polarizações, do qual eu faço questão de não participar. Na verdade, a gente vai opinar sobre qual jogador a gente acha melhor. É uma opinião, não é uma verdade absoluta. Claro. Então, é a hora das escolhas. É hora da Quem verdade. você levaria pro seu time hoje? Ó, nós vamos ter esse embate aqui também. Mas aí o Birner me dá a possibilidade de revelar algo que é importante. Nós vamos escolher o melhor pela melhor fase. Não é Isso. porque é história. Quem eu escalaria Senão hoje? aí vai ser difícil. Então quem está jogando Hoje, melhor. hoje. Futebol é momento, Hoje. como diria. Vamos botar na prancheta aqui a escalação. Hoje. O técnico Eduardo de Menezes tem esses Eu jogadores tô de com posição, medo. quem joga? Isso, eu tô com medo danado de Ele até já pegar falou o pra mim, a tablet primeira página pra não aqui. travar. Falou, Zé, eu vou escolher. A primeira aqui Ó, fecha aqui, Nilson. Aqui, ó, dá pra pegar aqui, tá vendo? Ó, tem o Ele cara já a cara. falou o Everton, ele falou o Isso. Everton, Aí. Mike, Aí, boa. Gomes, Murilo Ó. e Piquerez. Ele Voltou. falou assim, do nada, Bobo. Não Agradeço falei ao nada. Queiroz, por favor, tá? Do nada. Ó, obrigado, Nilson. Aí, Eu ó. pensei que ia ser Rio Branco e Flamengo. Voltou, Eu jurava que ia voltou. ser cara Rio Branco e Flamengo. Graças a Deus voltou. Vamos lá. Cara a cara, porque Palmeiras e Flamengo vão jogar nesta rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogaço. Em Palmeiras, né? E daqui a pouco a gente vai falar da parte econômica. Teremos aqui uma bela discussão sobre economia e sociedade. Vamos para o cara a cara. Então vou começar aqui aleatório, vou revisando o início, tá bom? O Everton ou Rossi para Vitor Birner? Bom, eu acho que o Everton não está na melhor fase dele com o goleiro. Se você perguntasse pra mim 1 ano e meio, 2 anos, eu nem pensava. Eu tenho dúvidas sobre o Rossi ainda como goleiro. Não acho um bom goleiro. Mas quão bom o Rossi é? Então, Eu tenho essa dúvida. Então, se eu tivesse que escalar um deles Agora. hoje no meu time, eu escalaria o Everton ainda. o Everton para Vitor Birner. E você, O Zé? Everton. O Everton. Pedro Ivo? Eu quero votar por último, eu explico depois. Ok. Espero que venha uma Eu explicação gostei boa. desse momento. Um argumento interessante. Rodrigo Bueno. Eu vou botar no Rossi pra dar mais emoção, porque o Rossi bateu o recorde de tempo sem levar gol no Flamengo, né? Então, como é momento. Viva o Tite. Então, como é momento. É claro que ajuda o esquema e tal. Mas o Rossi bateu neste ano o recorde de minutos sem tomar gol. Viva Então, o o Tite. momento ficou com o Rossi. Rossi, Seu voto. olha, quando eu virei apresentador, eles falaram, não opine, Não, seu opine. voto, Eduardo. Então eu só vou votar para o voto do desempate, se Porque eu precisar. acho, era justamente isso. Eu queria, pelo menos, achei que fosse ser 4-1, algo assim, eu queria pelo menos uma menção honrosa ao Rossi. Porque o Rossi não é pior do que o Everton no momento, e eu ia falar justamente do que foi o Flamengo sem tomar gol. Tá vendo? Você dá a palavra pra mim, eu furo você. Bubu e Pedro Unidos, hein? Impressionante. Pera que não dá pra dividir a tela agora. Calma, pelo amor de Deus. Você faz É o quê? sexta-feira. Você faz o quê? Furo, pra quem não sabe, é o União, é um Bubu e jornalista. Pedro. Você União antecipa a Sinistra, informação. Bubu e Pedro. Não é? Entendi. É União Sinistra, você Bubu e Pedro? Não, tem Pedro. Não é? Parou. Ele lá da... Parou, estamos só no goleiro, hein? Quem Estamos só diria? no Valeu a pena esperar, viu? Parou. Calma, Olha lá, voltou lá. Respira. Olha as carinhas, a telinha dividida lá. Vamos lá. Dê opinião primeiro. A opinião que Concordem. o colega... Concordem na tela dividida, Pedro, por eu favor. queria Unam-se. conceder, eu já... Momento. efetivei. Então, Momento. eu vou pegar o ano de 2024. Ah, O Everton teve uma boa reta final de Paulista. isso. Teve um início de ano de oscilação. Ah, O Rossi não teve a oscilação, por exemplo, que o Everton teve no início do ano. Fato. Então, no momento, eu fico com o Rossi. Eu até acredito que o Everton Muito vai ganhar, porque você vai votar agora em desempatar, mas é só porque eu acho que cabe a menção ao Rossi. Porque tem Não uma vai coisa... sentir a pressão, hein? Não, porque tem uma não vai coisa- sentir a pressão, hein? Porque tem uma coisa É. que... Sem também clubismo, hein? Sem clubismo, hein? que tem que ser discutida. E vou deixar isso para outra hora, até porque já fica os leitores como ideia. isso. O Flamengo jogou o campeonato estadual muito mais fácil que o campeonato paulista. Aí Porém, sim. no campeonato estadual muito mais fácil, o sistema de marcação do Flamengo foi mais consistente que o do Sim. Palmeiras. Tá bom. Dito isso, eu vou ter que desempatar. Isso. O Everton ou o Rossi? Vamos A ver. dúvida, hein? Vamos ver. Sem clubismo. Ó, meu primo já mandou aqui a Sem mensagem. bairrismo, sem clubismo. Sem clubismo. Agora eu quero ver se você vai fazer coleguismo. médio ou se você vai ser clubista, porque você não tem opção. O Everton, pronto. Clubista. Não, Mike. clubista não. A minha é Mike. Eu votei no Everton. Agora Zé Elias vai começar com a Mike. lateral direita. Mike,
O Orquiles devem estar xingando a gente com o negócio do Rossi, ficou um tempão sem tomar gol, mas xinguem mesmo. Se tiver crítica, @Vitor Birner, pode mandar pra lá que eu não assumir. Porque eu não tenho acesso à rede social. Você parou com o Twitter? Não tem acesso, não tem a senha. Não me devolve. Então é @Vitor Birner. A conta tá lá, eu não consigo acessar. Mike ou Varela? Desde janeiro do ano passado. Mike. Bubu, Mike ou Varela? Você encostou em mim? Mike. Eu sou o Bubu? Mike. Vitor Já Birner? tá decidido. Mike? Já decidiram. Não Varela. faz meu voto. Aí, Não. tá decidido. 2-1. 2-1. Varela. Parte do bom encaixe do sistema defensivo do Flamengo esse ano é também a melhor desempenho do Varela. O Mike, muito bem, acho que não precisa falar. Acho até ele melhor na reta final do ano passado do que desse ano, mas cabe, Varela, se me então. permite, o voto ao Varela. Não, Varela. E você vai? Eu vou fazer um raciocínio todo enrolado aqui pra explicar. Mas é a característica melhor do votar, F90. Você Mas tá em não casa. minha. Se você bota o Mike no Flamengo, o desempenho defensivo do Flamengo não piora. E talvez pela direita, dependendo de quem jogar, porque aí joga o Luiz Araújo, que é o agudo ali e tal. Então não precisa tanto do Vamos ver onde apoio. ele vai chegar, vai. Você tem mais apoio com o Mike do que com o Varela pela lateral. Se você bota o Varela no Palmeiras, você Aí ele vai eleva. chegar. Você eleva, presta atenção, você eleva a capacidade de marcação da equipe e perde chegada. Então, uma disputa muito equilibrada. Eu vou desequilibrar por um aspecto que não tem nada a ver com isso. O cabelo dele. Não, porque um jogador vai para seleções. Então, só por isso eu vou votar no Varela. Não é possível, Então, cara. e também porque assim, Não é possível. É combinado esse programa, né? A gente quer falar de momento. Vocês combinaram A gente quer falar antes. de momento. Ai. O momento, O Mike tá jogando bem também. O momento do Varela é o melhor dele desde que ele chegou ao Flamengo. Mas o Mike Mike tá ajuda jogando muito bem. nisso. A evolução defensiva passa pelo bom momento do Varela, se é potencializado pelo Tite. Empatou, 2-2. Vitor Você que vai pelo Edu. decidir de Pô, novo. mas de novo vai ficar isso aí? Você quer ficar assim? Não, nós vamos Cara, fazer isso com você sempre toda o voto hora. de Minerva vai ser do- Você quis... Palmeiras vai Se ganhar der tudo. empate aqui na zaga, eu vou largar, não vai ter mais cara a cara. Eu falei, antes do programa ele falou, os meus meninos... Cara, está tudo Mike ou armado. Varela? Eu acho que o momento do Mike é melhor que o do Varela. Então vota. Justo. Mike, Personalidade, Justo. isso. Isso. Vai. Vai. Por enquanto, 2 votos Não, Palmeiras, vocês 2 votos de estão Eduardo de fazendo Pode Menezes. pular, né? Gomes ou dúvida, Fabrício Palmeiras. Bruno? Pedro Ivo. O Gomes tá mal esse ano. As pessoas talvez tenham um pouco de medo. O braço vai cair, a língua vai Isso, vai cortar. falar. O Gomes tá mal esse ano. Fabrício Bruno com Fabrício alguma Bruno. vantagem. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. No momento, Esse ano, Fabrício Bruno. no O momento, Gomes acabou de Fabrício fazer um Bruno. pênalti. Historicamente, tempo, o Homem. tempo aí, ó. bom, lesionado. Fabrício Você vai Bruno. votar em quem, seleção. Menezes? Fabrício Bruno. O gol, Você votou em quem? Vê Baliza. Você votou em quem? Vou ler Eu dela. votei no Fabrício Bruno. o próprio, bom, o é próprio isso. gol do Internacional foi uma falha do Gomes. Você posso falar uma coisa? Se o Gomes dá um passe, acho que ele a gente, deixa acho que a gente o- tem que fazer uma revolução nesse cara a cara. No calça a calça. Eu acho que Calçade adora esse quadro. Inclusive o O Calçade quadro que é faz. inspirado neles, pro quadro. Eu acho que você tem que dar sempre o primeiro voto. Não, eu não. Aqui você... E cada vez a Ok. gente vai desempatando com uma É, pessoa vai diferente. Eu Vambora, entendi, vai, eu vambora. entendi a sua Ele quer te opinião. prejudicar. Peraí, A sua uma dica, a sua democracia. sugestão. Pedro, Não, você é favorável não, ao Edu não, do primeiro voto? Não. Não, porque historicamente... Depende do caso. Porque ele Eu quer não ficar acima abre- do muro. Não abre nem votação, eu não tenho que votar. Vocês têm que votar, Bora. só tem que desempatar. Não, Murilo você não participa do ou Léo programa. Pereira? Zé Elias. O Léo Pereira tá bem. Poxa, eu quero- O Murilo também tá bem. Ambos muito bem. Mas eu voto um pouquinho mais no Léo. Léo Pereira. Porque com a bola o Léo tem mais técnica que o Murilo. Bubu, Quem foi pra seleção dos dois? O Murilo. Murilo. Murilo? Murilo. Então eu vou ficar com o Murilo. Aí, um belo critério. Você... Léo Pereira. Até aí o Murilo foi pra seleção e É o Murilo meu bateu forte, não critério. Foi. Você- Imagina você se eu vou pode fazer um usar cara a o cara seu agora. critério. Aí, olha lá. Agora é Bubu e Pedro de verdade. Acabou o leão. Se arruma Agora é aí, Bubu e é. Pedro de verdade. Se argumenta tipo Meu pé na argumento areia. é o meu argumento. O teu argumento é o teu argumento. Vamos ver o que você vai justificar. Léo Pereira. Nossa, não, o embate. Eu tô esperando o Embate. argumento pro Léo argumento. Pereira. Round one. Até porque a lista do Dorival Júnior não pode ser régua pra tudo. Léo Léo Pereira. Pereira. Na Léo lista Pereira do Dorival Júnior, o Murilo tá na frente os do argumentos? Murilo lá do Murilo porque foi Forest. pra seleção. É uma disputa entre eles. botou, já No momento, quem foi Não, pra não, seleção vai. foi o Murilo. Teve jogador aí também que Tá foi com pra um lápis de seleção, que eu memória? vou te Então, contar. Léo Pereira. Eu já tinha votado. O dedo nem cai. Não cai, tá tranquilo. Piquerez. Lateral esquerda, Hoje Piquerez. Piquerez, você Pra Bubu. mim, Hoje é Piquerez. Ayrton Lucas, porque ele pra mim tá mal. Tá vacilando demais. Piquerez. Tá falhando Gosta demais. de ser Piquerez. Ayrton Lucas. Piquerez e você? Mesmo com o Piquerez um pouco abaixo, o Piquerez. Não, Piquerez ele vacilou no último jogo. Ele vinha muito bem até então. Ele tem falhado bastante. Tem alguns erros mais, mas gente, Piquerez. nós vamos chegar lá.
Ó, O Piquerez vem sendo convocado. Então, por enquanto, você ó, gosta de convocação aí, ó. mas ele a não defesa, tá bem, por não. enquanto, o Everton, Mike, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Piquerez. Daqui a pouco vocês vão fazer um print delicioso aí com a nossa mesa do Vai ser lado. difícil, hein? Meio de campo, ó. Temos essas opções. Aníbal Moreno ou Pulgar, Richard Rios ou De La Cruz, Rafael Veiga ou Arrascaeta. Esse Aníbal Lázaro Moreno ou versus Luiz. Eric Pulgar é a disputa da insatisfação plena. Porque quem perder, qual torcida perder, vai ficar num nível de satisfação enorme, porque os dois estão jogando muito. Muito bem. Então, Muito. já que é fácil opinar, é fácil, entre aspas, escolhe primeiro. Pulgar. Pulgar? Você, Bubu. O Gar caiu de rendimento em algumas partidas recentes, né? O Aníbal Moreno até gol importante fez, né? Então vou votar no Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Essa aí pra mim tá fácil. Aníbal Moreno. Porque a queda do Flamengo nos jogos que não esteve bem passa pela queda do Pulgar, inclusive. E aí, E Zé? Aníbal Moreno, pra mim, é um dos grandes nomes do Palmeiras no ano. O Zé que não conhece essa posição quase nada. Eu gosto dos dois. É? Eu acho os dois Os dois jogam muito. ótimos jogadores. Também acho. Eu vejo o Palmeiras mais. Ele não é tão dependente do Aníbal Moreno. O mecanismo do Palmeiras faz com que o time consiga jogar mesmo se ele troque de jogador. O do Flamengo não. Quando o Pulgar não joga. O meu raciocínio. Quando o Pulgar não joga, o Flamengo sente. Mas aí o Pulgar não tá jogando. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Quando o Pulgar não joga ou quando o Pulgar vai mal, o time do Flamengo sente. Você votou no? Rapaz, Pulgar. rapaz. Ou seja, você vai ter que decidir mais uma vez. Não, não. É. Tá fácil pra você, Edu. Vai, Então, Aníbal. pra mim, é muito Aníbal Moreno. Muito bem. Sempre na dúvida você volta no cara do Palmeiras, né? Não, eu? O senhor tá ligando que não? O senhor já tá desrespeitando as três muita vezes. coisa. Ele faz assim, sabe- ó. Ele sabe por faz que assim, é Palmeiras. Sabe por que eu fiz isso? Porque agora, como dirigente que pressiona o árbitro pré-jogo, pro árbitro na próxima partida não atacar o time dele, agora eu tenho certeza que eu pressionei, o próximo voto na dúvida é Flamengo. E, ó, Ele tá pressionado. Olha o dedo, olha o dedo que clica no Palmeiras. É o seguinte. Sobre os votos do- Semana que vem você tá que dia aqui? Ainda não vi a escala. Vá ver, porque talvez ela mude. O senhor tá querendo pressionar o É verdade, apresentador. Edu. Você chegou agora e Não, tá não, não. querendo Não, me não, tirar não. do programa. De La Cruz. Cara, Mas vamos lá. você puxa Richard tapete. Rios ou De La Cruz? Aí não dá graça, né? De La Pelo amor Cruz. de Deus. Eu acho o nem Richard Rios, volta. Richard Rios bom Vocês jogador, tá vocês jogando estão bem. querendo. Isso Mas aqui, o isso De La aqui é o quê? Cruz é Voto de melhor. relator? Vocês estão querendo direcionar a Não, coisa? eu não. Deixa Eu só pensar, tô ué. perguntando. De La Cruz e Pensar. Richard Rios você vai pensar? Posso No quê? pensar. Aqui tem que trabalhar sob pressão. Você vai fazer no final de semana se não estiver trabalhando, só se for isso, né? De La Cruz. Tá La brincando, Cruz. né? La Cruz. De La Cruz, você? Eu vou respeitar o futebol e vou deixar que você vote por mim. Não. Porque você vai votando De La Cruz. Óbvio. Só tem uma coisa. Se fosse o Zé Rafael aqui, ia ter mais De La Cruz. dúvida ou não? Eu ia ser páreo duro, mas o De La Cruz acho que pra mim é Tá melhor. jogando muito, cara. De La Cruz. Lembrando de outro nível. Agora é a hora Ai, da verdade. É um momento, gente. Vocês têm que Momento. votar no Você tá momento. brincando, né? Rafael Veiga ou Arrascaeta? Arrascaeta com Rodrigo momento, Bueno. sem momento Arrascaeta. e desmomento. Fácil. Arrascaeta. Arraísca. No momento anterior ou no momento antes, o jogador do outro patamar. Embora o Veiga seja um dos principais jogadores também Muito do bom, futebol muito brasileiro. bom. Mas Mas o Arrascaeta é muito mais jogador. encaixotou duas linhazinhas ali no Inter. É muito bom quando tem o espaço. Ele vem tendo dificuldades quando não tem o espaço. Portanto, nós temos O um meio de Arrascaeta, campo. sem espaço, ele cria o espaço. É Portanto, genial. meio de campo formado com Aníbal Moreno, De La Cruz e Arrascaeta. Eu queria ser treinador desse time aqui. Imagina melhor esse não. meio de campo. Melhor não. Ia Lázaro perder, Luiz ia fazer Araújo. perder. Nossa, vai ter uma aí que eu tô vendo agora que vai dar problema também, cara. Olha lá. Ih, chegou o Não é- momento chute. Não é essa, é a próxima. Essa ainda Lázaro vai. ou Luiz Araújo, não tem discussão Pedro nenhuma Ivo. aí pra mim. Luiz Posso Araújo. montar meu ataque já? Não faça isso, que você vai estragar a brincadeira. Tá bom. Luiz Araújo. Zé, Luiz. Birner, Luiz. Bubu, Pô, acabou de fazer um golaço o Luiz Araújo contra o São Paulo. Lei do Luiz ex. Araújo. Machucou, hein? Essa eu acho que vai Eu vou deixar pular algum esta. torcedor Então fala assim, insatisfeito. Gente, formado não nas tem debate categorias de essa. base. Não tem debate. Nem essa e nem a próxima. Nem essa Então nem a vamos lá. próxima. Por que não tem debate em quem Porque você é vota? Hendrick e Pedro, acabou. E você, Zé? Também. Hendrick e Pedro. Eu acho que pode ter um voto pro Flaco Lopes nessa mesa. Não, Vai, o não. Edu, uma tem, menção honrosa. Quero ver. Vai Hendrick ou o Bruno Henrique? Pô, você tá perguntando pro advogado Hendrick. Pronto. O cara que defende o Hendrick O até Hendrick nos tá momentos precisando mais de difíceis. votar. Cara, Agora, Pedro ou Flaco Lopes? Pedro, né? Meu Deus. Você vai votar em quem? Pedro. Bom, então temos aqui o ataque formado por Luiz Araújo, Hendrick e Pedro. agora que eu quero ver. Ressaltando, Coisa mais legal é agora. Ressaltando a boa fase do Flaco. Mas, não estava aí, mas se tivesse escolher Hendrick ou Pedro, tem escolha ou não? Vai, Zé. Henrique ou Pedro? É. É que aí depende muito do. Nesse caso, com os dois, depende do sistema de jogo. Quem foi Óbvio. contratado pelo Real Madrid? O Hendrick. Ah, tá.
Então, camisa O 9. maior time do mundo. A camisa 9 da seleção tá na tua mão. Você entrega pra quem? Hendrick ou Pedro? Hoje é Hendrick. Você, Vitor. Gabriel Jesus. Não, pô, mas ele é o Zé, estraga a brincadeira. E leva o Hendrick pra ir jogando pra ganhar posição. Então o com Hendrick, tempo. você dá a camiseta pro Hendrick e não... Eu convoco o Hendrick e não convoco o Pedro. Pedro, se interessante. quiser convocar um deles apenas. E você, Pedro? Eu tenho problema comigo. Oi? Ih, ele vai votar pro Viu Pedro. que ele me convoca? É, o Pedro, você não tá nessa. Não, você eu convocaria. é Hendrick ou Agora, Pedro? é Hendrick ou Pedro? Não é o caso. É Hendrick que tá brigando com Não, Mas ele fez a pergunta, não é se é o caso do cara. Sai do muro. Você não é o cara do muro. Quando for o caso, a gente pensa. Esse programa tá tenso, né? Pra qual posição? É o carimbo. Pra qual Pipa posição? Centroavante. Centroavante, Vai, você vai montar escolhe, um time escolhe. precisando de um cara dentro da área. Ah, ninguém vai te Não, cobrar. centroavante não precisa jogar fixo, é só centroavante. Pode se movimentar, pode sair da área, pode ser a sua Vai, característica. Pedro, vai dar certo, pode falar. Comigo você não vai muretar. Vai, Pedro. Não, o programa tem que seguir. Tem pouco tempo. Cara, você pediu um monte de coisa. Olha, eu vou te cara. falar. Eu Sabe o que escolheria. tá parecendo? Joga o treinador Sabe o que tá pra ele. parecendo? Então, já que Sabe o que tá parecendo? Ah. O Rams na disputa de pênaltis contra o Novo Horizonte. Ih, aí apelou. Não quis bater o Tela pênalti. dividida, Não quis bater o pênalti. Tela dividida, agora eu quero tela. Não quis bater o pênalti. Eu quero tela. Você tá chamando ele de que ele pipocou? Não pode Não, falar. eu só fala que ele convocaria um deles. Não é tão difícil. Olha o semblante de quem tá... Olha lá, tela dividida. Vamos lá. Por que ele te chamou de cara que não tem... Aquele hora H não quis falar. Porque o Bini não consegue tirar o Ramos da cabeça. É uma convivência com o Bubu. Então, E os jogos? entendeu? Aí a Ramos não bateu o Motivos Ramos. diferentes, Ramos mas... contra Hendrick ou Pedro? Não, porque o Ramos... ou não? Já foi, já Ah, isso é terapia. Ok, então tira a tela Sobre como eu lido dividida. com o livro, se minhas Na opiniões são, Ô, Biner. digamos assim, leves ou pesadas, eu discuto isso na terapia. Na hora que a gente vai falar da tela Quero que dividida, o elas sejam pessoal leves. dá uma pipocada na hora que entra no ringue. Sério? Já que o Pedro Ivo fez essa não quero votar, começa com Abel Ferreira ou Tite, vai. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Sim. Vitor Bina. Eu vou ser o último a votar dessa vez. O Pedro teve essa prerrogativa, eu também votei. todo mundo fugindo aqui do Não, eu vou Vai, votar. Bubu, vai, Vou Bubu. votar. É o seguinte, os dois foram campeões O Bubu é estaduais. fácil. Eu sei que eu vou votar contra. Quem está invicto neste ano? O Abel perdeu o jogo E o de Tite ida. não, O Tite não. O Tite venceu o Abel no confronto entre eles 3-0 no Maracanã. Como eu estou titizado, eu vou ficar com o Tite. Sério? Opa, temos um empate aqui. Surpreendente. Vou ficar com o Tite. Zé Elias, Quanto que tá? Abel? Abel e Tite. Eu sou o último a votar. Abel perdeu a Supercopa. Puxa! Tomou um nó tático. Inclusive, São Paulo, daqui a pouco Ele não superou o Carpini. O Abel não superou o Carpini Ele em não 2 esquece, jogos. Não, não. Abel enfrentou duas vezes no... Já é o segundo dia que você tá tirando Carpini pra nada. Não, mas tá mandando Depois bom. você vai querer Vou te cara falar uma de coisa, ele não Zé. O Carpini jogou duas vezes. Como tá 1-1, eu tô seriamente propenso a votar pelo em quem empate você pra não empurrar votar ali. pra deixar o Eduardo Menezes defender. Abel. Não, vota no Abel. Tite, por favor. Tá Vota bom. no Tite. O Tite, tá bom, Tite. E eu vou votar no Abel. Eu não Porque o pipoco, Abel eu não trabalha. pipoco. Porque o Abel trabalha. Abel Ferreira, não De novo pipoco. você vai no Palmeiras? Você decidiu. Todos os empates você votou no Palmeiras? Não é possível isso, cara. Tá combinado, não é possível. Simplesmente Ele não porque consegue, vocês, o dedo faz assim, ó, vocês, o dedo vocês faz assim, ó. pipocam na O hora que de você tem contra o decidir. vermelho? Vocês pipocam. O Biner Você não... gosta de verde? Olha, é um pedido à casa, à direção. O Vitor Biner não pode mais fazer o cara a cara. Ele estraga a brincadeira, ele chuta o Ele tabuleiro. transfere a responsabilidade. Transfere a Eu acho que tem que ser responsabilidade. definido pelo fã do esporte, pela fã do esporte, não pelo senhor. E os vídeos vão chegar e vão criticar o senhor. Tá bom, A vamos seleção aguardar. tá aqui, ó. O Everton aguardar. no gol, Mike, Qual é a Fabrício sua crítica? Bruno, A mim Léo ou a Pereira Eduardo e de Menezes? Piquerez. Vou mandar mutar seu E microfone. vota se você prefere Bubu ou Muta o Pedro Ivo microfone também. do Biner. Pronto, vai ficar sem falar. o quê? Aníbal Moreno, Dela Cruz ou Café Arrascaeta? do Biner. Luiz Araújo, Hendrick já. Pedro, Abel Ferreira, treinador. Foi uma seleção ali, Justa. 6-6. Justa. Olha que delícia que foi. Justa. Pronto. Muro. Então vai dar empate aí esse Então jogo. faça seu print. Dá pra colocar a seleção do considerável. lado e a nossa a mesa do outro? Um bom time. É, que aí Acabou ia ficar o café. legal, full print. É, não é? É, então. Vocês estão falando muro 90 aqui já no meu ouvido. Então tá aí a escalação. Esse time é bom, hein? Esse time ganhava o brasileiro, hein? Quero dizer que nós teremos agora um debate sobre finanças. Abel Ferreira de um lado, Tite do Ah, outro. sabia disso aqui. O Bubu que tem que falar. Mas não é sobre Tite, é sobre... O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados.
Jogamos juntos há mais tempo, agora se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados. Eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, senão fica. E eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar, que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Bom, voltamos agora com esse debate do orçamento. Se o dinheiro traz ou não felicidade. Só para falar que a gente... Mas não tem muito debate não. Mas, Pedro, eu quero ouvir tua opinião. Antes, só para dizer que a galera tá agitada nas redes sociais, muitos concordaram com a nossa seleção, e o Marquinhos Sensação tá falando aqui que o Ender, cuidado, o Ender que não foi bem. Eu falei, calma, tá bem, né? O Eric não sei, enfim. Todo mundo falando da seleção. Mas o Abel falou que o dinheiro diferencia o Verdão do Flamengo. Diferencia, Pedro Ivo? Diferencia. Você acha que o Flamengo tá na frente? O dinheiro diferencia quando sai ali em abril, né? Você tem abril inteiro para apresentar, diferencia, o Flamengo está muito na frente dos outros. O restante todo do ano que tem que apresentar trabalho, diferencia o Palmeiras. Mas é claro, Edu, quando a gente fala do 1 bilhão e tanto do Flamengo, e o Palmeiras bate ali na casa de 700, se eu não me engano. Isso. O Palmeiras faturou 800 e pouco em 2023, o Flamengo 1 bilhão e 300 e pouco, são 500 milhões de reais de diferença. Cerca de 500 milhões de diferença. 500 milhões de reais de diferença. De faturamento, não sei quanto vai ser colocado no futebol exatamente. Você conta nos dedos quantos clubes do Brasil tem mais de 500 milhões. Só a diferença do Flamengo para o Palmeiras é 500 milhões. E sim, é o trabalho do Palmeiras que coloca o Palmeiras no topo do futebol brasileiro. O orçamento do Flamengo, o que arrecada, o que gasta, o que tem disponível para montar time, ele já era o mesmo do ano passado. Ganhou o quê? Ele já era o mesmo do ano retrasado. Teve que chamar o Dorival às pressas para em 2, 3 meses salvar uma temporada. Então, eu nem acho que tem muito debate, porque o rubro-negro ele sabe disso. O rubro-negro ele pode não verbalizar, pode não querer falar, tem um tom de invalidade, mas ele olha e sabe que tem muito trabalho no Palmeiras, até porque só com muito trabalho para você conseguir superar essa diferença financeira. E hoje o Palmeiras tem o melhor departamento de futebol disparado, e não é departamento de futebol que contrata, é departamento de futebol lá do início, do que forma, do que capta, do que ajuda, sabe, a prospectar, departamento de análise, como é que conduz a subida de um jogador do 15 para o 17, do 17 para o 20, do 20 para o profissional, como é que conduz essa chegada ao profissional, qual é o trabalho do Abel dentro desse departamento, como é que você perde um Cícero, mas a coisa continua andando, porque você divide a função e a coisa não ficou ali centralizada na figura de um cara só, que talvez se um dia vier a sair o Anderson, talvez vai ter gente ali para tocar o barco. Então, sim, é muito de trabalho. E não tem problema, eu não acho nem polêmico falar isso. Não é uma polêmica falar, o Flamengo tem dinheiro e o Palmeiras trabalha melhor. Não, o Palmeiras trabalha melhor e todo mundo sabe. Só é possível vencer o Flamengo no cenário do futebol brasileiro hoje com trabalho, porque a diferença financeira é muito grande. É muito grande. E também ajuda o fato do Flamengo tropeçar bastante em trabalho. O Flamengo, ele tem... O Calçade bate muito nessa tecla quando ele fala do Corinthians, que é impressionante como é que o departamento deveria ser mais importante e tocar da forma mais amadora. O Flamengo tem departamentos brilhantes. Captação de recursos, não é de talentos. Arrecadação, marketing, jurídico. O trabalho financeiro do Flamengo na última década é um negócio assim, que é pra botar na parede tudo que é clube. Todo mundo tinha que olhar. Aí você vai pro futebol. Aí como é que é comandado o futebol do Flamengo? É um cara que tá lá, que o Landim, se o trabalho é bom ou não é, não pode desgarrar do cara, porque esse ano tem eleição, o cara tem muito voto, o grupo dele. Aí outro tá lá que não era do futebol, era do marketing, mas precisava assim. Aí tem o conselhinho, famigerado conselhinho do futebol do Flamengo. Como é que funciona o conselhinho do futebol do Flamengo? Rapaz, é eleição, então tem que acomodar. Bota um cara num grupo aqui, o outro grupo ali, o outro eles fazem o quê? Não sei, mas tem que estar lá. Aí tira foto, passeia, viagem, dá um barato. Aí outro dia eu lembro que um dos caras do conselho ia dar um curso, repercutiu tão mal que cancelaram o curso dele. Esse é de gestão. Então assim, o Flamengo é gerido assim, na amizade, sabe? Na eleição, no curral eleitoral. Se você tem 400 votos no Flamengo, tu tem um peso do caramba. Se você tem 10 votos e tem um curso muito bom de gestão, você não vale de nada. Então não dá para dizer que esse clube é melhor gerido do ponto de vista profissional do departamento de futebol que o Palmeiras. E não é polêmica falar isso. O resultado está aí no campo. Agora, quando o Flamengo, ciente de que tem limitações na condução do departamento de futebol, entrega o seu departamento nas mãos do Tite e da sua comissão, aí o trabalho pode ser bem feito, como foi na época, por exemplo, do Jesus. Quando tem muita gente pitacando, palpitando, passeando no CT, aí o rival pode ficar tranquilo. Só para... Sim.
financeiramente não dá para competir com o Flamengo. O único clube que pode competir com o Flamengo em algum momento é o Corinthians. Quando trabalhar... De potencial financeiro. Potencial financeiro. Não estamos falando de tática. Organização do departamento de futebol, eu não tenho assim, nenhuma vírgula para discordar do Pedro. Não são comparáveis. Tudo bem que isso tem muito a ver com o Abel. E o Abel, vale lembrar, não foi a primeira opção do Palmeiras como treinador. O Palmeiras primeiro queria o Miguel Ángel Ramírez. Isso. Foi para o Inter, já dado a palavra. Tentou alguns outros treinadores. Tentou o Pedro Manuel. Português, então alguns técnicos foram chamados antes, ou conversou com alguns técnicos antes de chegar ao Abel. E o que é o Palmeiras no futebol passa muito pelo Abel e, obviamente, pela diretoria, que dá todo o respaldo, tudo que permite que o treinador faça aquilo que é necessário. Então, o principal pilar do departamento de futebol é o Abel. Tanto é que acho que é o cara mais insubstituível nesse momento no clube. Quando o Abel sair do Palmeiras, o Palmeiras vai ter provavelmente dificuldade para lidar com isso, até porque vai ter saído dali o técnico que é de longe o maior técnico da história do clube. O técnico de uma era, o técnico que tem a marca dele na equipe, a personalidade e tudo mais. O Flamengo não tem esse. O técnico que podia ter feito isso, eu não sei se conseguiria, decidiu ir embora, que foi o Jorge Jesus. Uhum. Tem uma outra coisa, o Flamengo é o time, e aí tem a ver com a diretoria do Flamengo, onde tudo precisa brilhar. O dirigente precisa brilhar, as contratações são grandiosas, é uma coisa mais Real Madrid, Florentino Pérez. O Palmeiras é um clube muito mais discreto, né? A impressão é que eu tenho que os dirigentes do Flamengo, muitas vezes, se colocam num nível muito alto quando aparecem, enquanto os do Palmeiras deixam o clube ficar acima deles sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. A gente não via o Gagliotti aparecendo, e eu conheço gente que elogia o trabalho do Gagliotti, é uma grandeza, né? E ele não faz questão que isso seja reconhecido publicamente, né? A Leila fala um pouco mais para retrucar esse tipo de coisa, então a gente tem perfis de direção né? Completamente antagônicos, não são diferentes, antagônicos. Mas eu também faço questão de elogiar a gestão financeira do Flamengo, porque... Isso começa com o presidente lá atrás. Né? Desde o Bandeira. Desde o Bandeira. Mas, de qualquer forma, o Flamengo tem crescido financeiramente, tem cada vez mais dinheiro, por isso consegue lidar com algumas das suas mazelas na hora da gestão do departamento de futebol. E o que o Abel disse, eu concordo com tudo, só uma coisa que é um erro pontual, que é uma coisa de exagerar na hora. O orçamento do Flamengo não é 2, 3 vezes maior que o do Palmeiras, é 500 milhões de reais acima do Palmeiras, que você monta um time para ganhar... Oi? Mais que 50% acima. É muita coisa. Mas como diria aqui, o mestre Falcão, né, Zé? Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Lembra que ele falava? Tinha essa música. Até foi o nome de... Sabe quem gosta muito de dinheiro? Quem? O amigo da ponta direita ali, o extremo desequilibrado. Por isso que ele está deixando eu por último para falar sobre o tema. Mas deixem o dinheiro de lado, porque o dinheiro pode trazer muito debate acalorado. Eu queria gostar mais aqui, dinheiro traz tanto mas problema, vamos para o campo, porque o povo quer saber o seguinte, quem vai ganhar? O Bubu já falou quem vai ganhar. Já falou que é. 3 vezes. A zica reversa. Mas tem favorito, Flamengo ou Palmeiras? Não, primeiro eu quero falar da parte financeira, que eu sou o cara que mais gosta de dinheiro aqui, realmente. Está transgredindo a ordem do nosso apresentador. O Abel deu uma morinhada e uma clopada, entendeu? Uhum. Porque o Mourinho sempre fala assim, né? Quando ele se refere aos times do Guardiola, né? Não, pô, o cara, quanto ele gastou num reserva, eu não posso gastar. Sempre ele justificava muito do sucesso dos times do Guardiola, né? A rivalidade Mourinho-Guardiola. Pô, o cara tem dinheiro infinito lá e tal. O Klopp, rival, né? Nacional, né? Sobretudo, Liverpool e Manchester City, também fala, pô, não dá pra competir aqui, né? O outro time gasta muito, nunca é punido e tal, o fair play financeiro não existe e tal. Então, tá chorando o Abel sem necessidade. Porque a fala dele, esse time aí, essa equipe, tem muito mais dinheiro para contratar jogador. Foi um choro. Uma avaliação. 99% dos times desse país podem falar isso do Palmeiras, não podem? Esse time aí, esse Palmeiras aí, tem mais dinheiro para contratar do que eu. Mas o Palmeiras tem conquistado títulos. Não, mas tá bom, mas assim, o argumento dele talvez só caiba contra o Flamengo, né? O Corinthians fatura mais, mas também tem muita dívida e tal. Sim. Então, você pra mim, assim, deu uma morinha, deu uma clopada. E no caso do Tite, também ali, ele foi pedir ajuda ali pros universitários, né? Que foi o Spindle ali, sobre 5, 6 vezes o orçamento. Cara, eu duvido que tenha um outro time no Brasil que pague tanto, gaste tanto de elenco quanto o Flamengo. Pra ter 6, cara. Também, aquela coisa, favorito, pergunta, quem é favorito? Técnico, geralmente, o jogador, às vezes, odeia falar que o time dele é favorito. Então, você chegar
Abel, quem é favorito? Ele vai falar, Flamengo. O Flamengo gastou muito mais, tem mais dinheiro e tem mais jogadores de nível e tal. Aí você chega pro Tite, quem é o favorito? Ele vai falar, é o Abel, tem um trabalho há mais tempo, vai jogar em casa, né? Uma equipe consolidada. Os dois vão ficar empurrando um pro outro o favoritismo, né? Eu, como não vou sair do muro... Então vai. Não vai sair do muro? Não vai sair do muro? Ou não vai ficar no muro? Não, eu já falei. Com um pouco de contaminação ali, ou forçação ali do nosso fã de esporte palmeirense, mas eu já não posso desmentir o que eu falei há 3, 4 minutos atrás. Né? Eu fui obrigado a falar que o Flamengo vai ganhar. E no Campeonato Brasileiro, esse recorte, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem batido no Palmeiras. A mística. O Palmeiras no lugar dele de 2017, né? No Brasileiro são 12 jogos já. Então, né, eu não posso falar empate, né, porque normalmente aqui pega mal, o negócio de ficar em cima do muro. Se eu tiver que dizer que um vai ganhar, eu vou falar que é o Flamengo. Pedro, essa questão do trabalho, e aí você falou sobre gerir o dinheiro com o trabalho do dia a dia. Você acha que nesse estágio de trabalho, o Flamengo tá... Quem tá mais pronto? Flamengo ou Palmeiras? Se olhar assim, o campo tá respondendo. Se eu olhar o que o Palmeiras faz desde a chegada do Abel, eu posso te dizer que ele está mais pronto para muita coisa. Se eu olhar o que o Palmeiras faz esse ano, eu vou te dizer que ele ainda não está nem perto do que eu considero como pronto. Eu acho que tem, coisas que precisam melhorar. Aí você olha para o Flamengo. O Flamengo, a gente debatiu isso ontem, inclusive, né, pós-jogo. Ele não é brilhante, ele teve 25 ou 30 minutos muito bons contra o São Paulo. Ele oscila, e ele ainda não entrega a segurança que o Tite merece. Então eu não posso falar que esse time está pronto. Eu acho que nenhum dos dois times está pronto no que a gente espera para a temporada. Se a gente for fazer uma projeção do que a gente mira lá para setembro, outubro, fase aguda de mata-mata, reta final de brasileiro, nenhum dos dois está pronto. Só que eu acho que o Palmeiras tem um pouco mais de segurança em campo e mais caminhos para buscar se a coisa ficar um pouco mais complicada. Entendeu? Agora, não dá para dizer que esse time do Abel está pronto pelo que a gente viu e pelo que é capaz de fazer. E você ainda tem que pensar quando o Henrique sair, quando o Felipe começar a jogar, quando o Dudu voltar. Então tem muita coisa para acontecer. Pronto, não tem nenhum dos dois. E a gente até tá mostrando esses lances aí para mostrar para vocês a dinâmica do Palmeiras. E até a gente viu, né, Zé, o último lance aí, o último VT que mostrava o duelo dos dois do ano passado. Comparando o ano passado com esse, que mudança que você vê nos dois times, nas duas formações? Eu acho os acréscimos dos caras que chegaram. Do Aníbal e do De La Cruz. Eu acho que esses dois jogadores eles trouxeram algo novo para essas duas equipes, né? O Aníbal em termos de marcação, preenchimento, presença de jogo, né? Presença de, tô aqui, você, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa. O Zé gosta de falar um todo campista. Um todo campista. Eu acho que isso é fundamental para a característica da equipe do Palmeiras, né? Você sempre tem um cara ali. Era o Gomes, que você olhava assim, o Gomes joga sempre, em posição e tal. E o Aníbal chega e domina o jogo, né? Domina o meio-campo do Palmeiras e dá liberdade, por exemplo, pro Zé Rafael. O próprio Richard Rios, quando joga com ele também, é um cara que sai um pouquinho mais. Mas ele pra mim, ele acrescenta muita coisa. E o De La Cruz não precisa nem falar, né? Pra mim, o De La Cruz é um jogador que vai mudar muito aqui esse futebol brasileiro, né? Em relação a como nós devemos formar os nossos jogadores. A formação dos nossos atletas hoje, infelizmente, está com sérios problemas, né? E o De La Cruz é esse cara que ele consegue participar defendendo, ele consegue participar chegando na área finalizando, coincidência ou não, né? Ele bate uma falta, ele faz um gol de falta que há muito tempo nós não víamos. Eu acho que esses dois jogadores, eles mudaram um pouco a estrutura no sentido de qualidade da equipe. Eles acrescentaram muito. Em termos de estrutura de equipe, vamos dizer assim, eu acho que o Tite construiu uma equipe muito sólida dentro daquilo que ele deseja, né? E sempre dentro das características da equipe do Tite, que é uma equipe que é equilibrada nesse sentido de se defende bem, ataca, né? Não é aquele time que vai fazer 5-6-0, que não é a característica do Tite, né? Nesse sentido. E o time do Palmeiras, para mim, é um time sólido. Para mim, é o time mais competitivo do país. Você tem que jogar com o Palmeiras durante 90 minutos, porque é o seguinte, se eles jogam mal, você tem que correr, porque senão eles vão atropelar. Se eles estão bem, você tem que tomar cuidado. E se eles estão muito bem, pode separar os 3 pontos para eles. E é interessante, como a gente está falando de, claro, 2 candidatos a título, né, Birner? Mas é aquele jogo que até a programação
dos clubes, foi uma programação especial. O Tite já gerindo energia no último jogo, que tem o Palmeiras, aí o Palmeiras também olhando. É um duelo que, claro, está no início do campeonato, mas é um parâmetro que o palmeirense, se perde do Flamengo, vira questionamento. Se o Flamengo perde do Palmeiras, também vira um questionamento, né? É óbvio que esse jogo não tem favorito. Eu acho que o Palmeiras, nessa temporada, ainda não é o Palmeiras que o Palmeiras será. Né? O que pode ser, né? Não, acho que o Palmeiras será. É. Eu não sei em qual nível, mas eu tenho certeza que o Palmeiras vai jogar mais futebol do que vem jogando até agora na temporada, porque eu acho que algumas individualidades do Palmeiras não estão rendendo como é possível. Né? O Veiga está um pouco abaixo, tem jogador que vai voltar. Quando o Felipe Anderson chegar ali, as pessoas vão entender o tamanho dessa contratação, que parece que não entenderam, né? Como esse cara vai fazer a diferença aqui no futebol brasileiro. Acho que o Aníbal Moreno já está jogando muito e é um jogador que tende a crescer ainda mais, que parece que quando você coloca o sarrafo cada vez mais em cima, ele vai crescendo. Eu não sei se o Gomes vai ter essa temporada abaixo o ano inteiro. Acho que piorar não piora, ou melhora. Eu acho que o Palmeiras vai contratar mais jogadores também. Estou especulando jogadores para a zaga. Eu acho que o Palmeiras vai ser melhor do que ele é na temporada. Eu também acho que o Flamengo vai ser melhor. Eu acho que o Flamengo é um time ainda que oscila mais do que os times do Tite costumam oscilar. Ele já é uma equipe muito mais competitiva do que era no ano passado. Para a alegria do meu grande Bubu, foi muito importante a chegada do Tite no ano passado para entender situações, implementar processos para adiantar isso. Senão, acho que o Flamengo... Processos? Sim, senão acho que o Flamengo estaria mais atrasado na sua Breiner construção. falou outro dia sobre fluxos internos. Falou. Fluxos internos. Eu acho processos internos. Ele falou para... Fluxos Qual foi o time que está bem de fluxos internos? Hidráulica? Tem algum time aí que eu não lembro qual que é. Ele falou que que o Vasco não estava vivendo um bom momento de fluxos, Os fluxos internos. Os fluxos Então, internos do depois Vasco eu pergunto para ele o que é exatamente isso. Ixi, dá cada O Zé teve que resolver o fluxo interno. Tive que sair agora. Isso tudo deixa as equipes abaixo do que elas podem jogar, mesmo sendo muito fortes, eu concordo com o Zé. O Palmeiras tem uma coisa que o Flamengo ainda não tem. O Palmeiras tem a personalidade pronta. A personalidade do Palmeiras é exatamente o que o Zé disse. O Palmeiras joga mal, você vai ter que lutar muito para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras joga bem, vai ficar mais difícil ainda, você vai ter que lutar muito para ganhar do Palmeiras. O Flamengo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, já o Flamengo de São Paulo, Flamengo contra o Fluminense, baile. Já o Flamengo da Externa Libertadores. Então, essas oscilações de jogo para jogo, dentro do jogo, me deixam um pouco mais de dúvida sobre qual Flamengo eu vou assistir. Se o Flamengo jogar no seu melhor nível da temporada, o Flamengo tem mais chance de ganhar que o Palmeiras. Até porque aí entra o que o Abel disse. Você olha os elencos, eu falo das individualidades, você tem jogadores do Flamengo jogando muito bem individualmente. Do Palmeiras você destaca individualmente bem, talvez um lateral, o Aníbal Moreno, jogadores de frente, o Hendrick, mas para por aí. O Flávio Lopes bem, mas abaixo do Pedro, fazer uma comparação. Então, assim, acho que a chance do Flamengo ganhar é um pouco maior, mas sem favoritos. Bubu, pra gente mudar de assunto, tem que ser agora 15 segundos. 15 segundos? Você vai abraçar quem? O Palmeiras ou o Flamengo? Pro torcedor saber. Calma aí, eu já abracei 2 vezes o Flamengo. Primeiro com a ajuda do pra botar um dinheirinho no Palmeiras, hein? Pra botar um dinheirinho no Palmeiras depois dessa. Como diria Tite, como diria Birner, são processos. Fichas, tem 10 fichas. Você vai apostar em? Tem fichamento? 6-4 Mengão. Você, Birner? Acompanha o Bubu. 6-4 Palmeiras. Acompanho o Rodrigo Bueno. Assumindo de vez que é o talismã da nação na temporada 2024. Você? Ele foi coroado pelo nosso fã de esporte como novo talismã da nação. Isso aqui é uma loucura, cara. Pedro? Isso aqui não existe, Ô, Bino, cara. posso falar? Isso não nunca existe. aconteceu. Mas ele tá tentando empurrar esse título, que é pra quando alguma coisa ele vir com o dedinho apontar, mas não vai acontecer. Não vai, ela já dividida ganhou a lá. Taça Guanabara e o Carioca. Fato Bueno se autoproclamou o talismã da nação em Isso eu lembro. 2023. Não foi. Não Fã passa de na porta esporte, da Gávea mais. Fã de esporte falou, vem aqui, talismã da nação e tal. E depois virou Zica da nação no final da Uruca. temporada. Uruca, desculpa.